Opa. Olá, arrumando aqui a luz para que nós possamos começar a nossa live. Guardar a professora dela entrar. Acho que já está entrando. Oi, Regis, tudo bom? Vou acenar aqui para você enquanto eu aguardo a doutora dela entrar. Oi, Vá, saudades de você. Esperando a doutora dela entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Enquanto isso, gente, se vocês estiverem me ouvindo bem, vocês me avisam, tá? Porque às vezes o áudio fica um pouco ruim, então é bom vocês me darem esse retorno aí se o áudio tá legal aí para vocês, pra gente poder ter um bate-papo que vocês possam ouvir a gente aí com uma boa qualidade. Esperar a doutora dela entrar, daqui uns minutinhos ela deve estar entrando. Segundos, né? Obrigado, beijo. Te amo. Saudade de você. Ah, então tá bom, obrigado. Doutora dela, eu acho que ela tá tentando ali entender como é que faz para entrar na live do Instagram, que da última vez nós fizemos pelo Instagram do Sede Sapiense. Então eu acho que ela tá ali tentando entender como que faz, mas já tá entrando e a gente já começa o nosso bate-papo. Enquanto isso, se vocês quiserem já ir preparar alguma pergunta tal para depois, podem já ficar à vontade, tá, gente? Tô esperando aqui só alguns segundos para a gente poder começar a conversar. Hoje eu tenho um cenário novo. Coloquei umas nuvens aqui no fundo da parede, um cenário azul com umas nuvens para dar um ar mais lúdico aí. Oi, Maria Júlia, tudo bem? Como você tá? Maria Júlia, né? Que tá na Colômbia. Saudades de você, Maria Júlia. Tô esperando a doutora dela. Ela já deve estar entrando em alguns segundos. Vamos ver, vou contar. 1, 2, 3. Doutora dela, cadê você? Nós estávamos conversando agora há pouco pelo WhatsApp. Eu acho que ela já deve estar aí entrando, mas em alguns segundos. Ah, obrigado. É justamente isso, para dar um ar um pouco mais lúdico, confortável, né? É bom, né? Essa questão visual é interessante. E como está o tédio aí para todo mundo nesse período do Covid, da pandemia? Como que todo mundo aí tem tratado essa questão nesse momento, né? Porque é um momento que às vezes a gente se pergunta, né? O que fazer? O que a gente vai criar nesse momento? Que muitas pessoas estão em casa. Ah, entrou! Professora, manda o convite, estou aguardando. Oi, Dani. Obrigado por estar entrando aí também. Tudo de bom para você? Ah, mandou o convite. Pronto, vamos começar. Que tédio! Não podemos, exatamente, não dá. Manda Oi, professora. Eu já estava achando que a senhora tivesse me abandonado. Ia me deixar sozinho aqui. Não estava te encontrando. Ah, achou, estou aqui. Que nem onde está mole. Então tá, vamos começar. Professora, dessa vez a nossa live vai ser sobre crianças e o TED, né? Eu vou deixar a senhora se apresentar. A senhora é psicanalista infantil, coordenadora do Departamento de Psicanálise com Crianças do Instituto Sede Sapienses, que é o maior instituto hoje de psicanálise do Brasil. E é um grande prazer tê-la a senhora aqui comigo para a gente poder bater esse papo, conversar sobre desenvolvimento infantil do ponto de vista da psicanálise. Então, eu quero que a senhora se apresente aí para o nosso público. Tudo bem? Ok, Oi, tem uns colegas que estão aí hoje, professora. ok. Oi, gente, boa tarde. Aqui neste feriado bastante entediante, de quarentena. Estamos aqui para conversar um pouco e pensar sobre as crianças nesta quarentena, que estão bastante entediadas em casa, então pensar um pouco sobre esse assunto. Eu trabalho há mais de 30 anos com crianças,
pensando elas do ponto de vista psicanalítico. Há muitos anos no Instituto Sede Sapiência, que forma psicanalistas e que tem um departamento que se dedica especialmente às crianças, então somos muitos colegas pensando o que está se passando com as crianças nestes dias de hoje. Professora, a senhora tem alguns livros que a senhora publicou. Cite para a gente aí algum dos livros que a senhora já produziu, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua obra também, por favor. Ok, então, eu organizei junto com os outros professores do curso de Psicanálise com Criança e com a professora Audrey Seton, um curso que se chama Psicanálise com Crianças, Perspectivas Teórico-Clínicas, que acaba de ser relançado pela editora Artesã de Belo Horizonte, porque estava esgotado. Eu organizei um outro livro que se chama Atendimento Psicanalítico de Crianças e um que se chama Atendimento Psicanalítico de Gêmeos, ambos pela Zagodoni Editora. Eu participei como colaboradora de várias outras publicações com psicanalistas. Ultimamente, na AGA, participei de dois livros, um sobre o uso de eletrônicos e outro sobre as questões de gênero na infância e na adolescência. E de um outro que saiu também sobre as questões de gênero, editado pelo Departamento de Formação em Psicanálise do SEDES, em que também coloquei as questões sobre sexualidade e gênero na infância. Eu tenho várias publicações pensando as questões do brincar nas crianças também, e as questões de linguagem. Ou seja, uma vasta obra aí relacionada ao desenvolvimento infantil. Né? E são livros interessantes, eu já li alguns deles. Professora, para a gente poder começar aqui a nossa live, o assunto é crianças e o tédio. Nada melhor do que não fazer nada, correto? O que a senhora pensa sobre essa frase? E sim, que é muito importante aprender a não fazer nada, ou melhor, a fazer com nada, que é diferente de não fazer nada. Do nada saem muitas coisas, mas para isso tem que ter tempo e paciência para poder esperar o que vai brotar dali, que nem de uma semente que está embaixo da terra e que, embora a gente não veja, parece que nada está acontecendo, alguma coisa está se transformando e se produzindo, embora a gente não veja. E muita coisa, né? Porque de uma semente tão pequena brota árvores gigantescas, né? Crescem árvores imensas e bonitas. Então quer dizer que do nada pode surgir muita coisa. Sim, igual que a doce espera, né? A gravidez. São meses em que a gente não vê nada acontecendo e um ser novo está nascendo e se gestando. Então, o nada é um tempo de gestação interessante, né? Estava pensando muito nos bebês também nesses dias, né? Porque os bebês são especialistas em passar os dias e dias Travou, professora, não estou te ouvindo. diante. Eu acho que é conexão, falei um pouquinho. A senhora repete fazendo um favor que deu uma pequena travada na conexão. Ok. Que estava pensando muito nos bebês nesses dias, que eles passam dias e dias e meses sem fazer nada, né? Só olhando para os pequenos movimentos da casa, para o móvel que tem em cima do berço, numa posição bastante contemplativa, né? E é isso que, de alguma maneira, estes dias de quarentena nos convocam a reencontrar. E que já conhecíamos quando éramos bebês e não tínhamos uma agenda lotada de atividades. E mesmo nessa aparente não atividade,
muitas novas aquisições vão se produzindo, né? Me fez pensar, professora, que os bebês fazem um grande trabalho de observação do ambiente. Uhum, O que a senhora exatamente. acha sobre isso? Sim, eles são extremamente observadores e prestam atenção a detalhes mínimos, né? Então é isso que também está acontecendo nesta fase da quarentena, né? Em que já saímos, me parece, desse primeiro momento de reacomodação violento, de ter que ficar em casa e de ficar agoniados, tendo que ficar em casa e tendo que reestruturar a rotina. E agora me parece que estamos entrando num momento de desaceleração. E começando a experimentar o prazer das atividades mais lentas, que levam mais tempo, que parecem os movimentos das artes marciais ou da dança Butô, onde vai se descobrindo uma outra estética que tem a ver com o pequeno, o detalhe, a observação de coisas que na aceleração contínua em que nós estávamos vivendo passam completamente despercebidas, né? Com certeza. Professor, uma outra pergunta. Mesmo assim, com tantos brinquedos, jogos, videogames, livros, filmes, as crianças, elas parecem que estão ficando entediadas cada vez mais rápido, mais precoce. Qual a explicação por isso? Será que existe alguma explicação relacionada a isso ou não? Então, eu acho que nossas crianças vinham, igual que nós adultos também, numa lógica de. Professor, eu acho que cortou um pouco o áudio, não estou te ouvindo. Não sei se Tá, sou eu ou se é o daí. Aí, melhorou, voltou. tá. Eu acho que as crianças, assim como nós adultos, estavam entrando numa lógica de um consumo irrefreável, né? Então, os brinquedos se consumiam, né? A ideia de consumo é de alguma coisa que se esvai, né? Que se queima muito rapidamente, né? Então, os brinquedos duravam pouco, a novidade durava pouco. E agora me parece que esta quarentena está com este movimento de desaceleração, está fazendo com que a gente descubra coisas que pareciam gastas, né? Que a gente observe novidades nas coisas que pareciam velhas. Os brinquedos, as crianças, a gente cada vez mais escutava as crianças, quando ganhavam um brinquedo novo, perguntar o que o brinquedo fazia, né? Era de pilha, E agora, perguntamos o quê? moto. E agora, perguntamos o quê sobre os brinquedos? Pois é, mas na verdade, então, esses tempos de espera que a quarentena implica, tem que se voltar para as crianças e para os adultos também, claro, para perceber que a solução de nossos problemas não está nos objetos, né? Então tem toda uma volta, digamos assim, do que estava colocado nos objetos que se volta sobre os sujeitos. Então somos nós que vamos fazer os brinquedos falar, somos nós que vamos fazer os brinquedos se movimentar, e isso, nossa capacidade de reinvenção sobre objetos, ou mesmo sobre os nadas com os que brincamos, pode ser uma bola de papel amassada, que pode se transformar num avião, que pode ser recortada, que pode ser colada, que pode ser
equilibrada, que podem se fazer um monte de coisas, infinitas coisas com nada, né? Então, eu acho que esse é um exercício muito interessante destes tempos, que é como uma espécie de esvaziamento, né? Nós estávamos com armários entupidos de coisas, prateleiras cheias de brinquedos e agora é um tempo talvez de limpeza, de esvaziamento, de onde nós podemos usar cada vez mais nossa imaginação, com menos dependência talvez dos objetos e mais utilização dos recursos de nossa imaginação. Nada melhor hoje em dia de que voltar a brincar, de olhar para as nuvens e ver que desenhos se Ó, formam. tem nuvens aqui atrás. Eu Você já tá vi as minhas nuvens. essas São suas nuvens de nuvens, pensamentos. as nuvens que estão no céu e que nos dias de hoje a gente está conseguindo ver melhor, né? Porque tem menos poluição, podem formar desenhos mais definidos e interessantes. Então, eu acho que estamos num tempo de atividades mais lentas, mais reflexivas, mais introspectivas. Nós estávamos muito numa máquina de atividade permanente, tudo muito para fora. Então, nesses dias temos que Olhar para dentro. olhar para dentro e começar a desfrutar das coisas mais meditativas, mais lentas, começar a sentir o que essa lentidão nos provoca. Isso eu acho que é um exercício muito interessante com as crianças que estavam extremamente aceleradas, com agendas muito cheias de coisas e que isso vai um pouco na contramão de brincar, né? Professor, Da desculpa. capacidade imaginativa que o brincar requer. Posso fazer uma pergunta? Aproveitando aqui uma pergunta de uma participante, ela está dizendo que deve ser muito difícil explicar para as crianças com transtorno do espectro autista sobre o que está acontecendo. Mas eu tenho aqui uma impressão comigo que nestas crianças, essas crianças já trabalham muito dentro de si a questão do silêncio. Como que a senhora vê essa questão de associação do transtorno do espectro autista, aproveitando a questão que a nossa participante colocou, e com esse momento atual? A senhora acha que é difícil assim explicar para eles o que está acontecendo? Então, eu acho que talvez nós tenhamos muito a aprender com essas crianças nos dias de hoje, porque elas são crianças que vivem num isolamento que nós estamos tendo que aprender a conviver hoje com ele. Então, talvez elas tenham mais a nos ensinar nos dias de hoje do que nós a elas. Então, elas têm uma atividade muito mais voltadas para si e vivem essa desconexão que nós estamos sendo forçados a exercer nos dias de hoje. Então, é interessante essa questão. Embora é claro que seja difícil explicar conceitualmente o que está acontecendo para elas, mas do ponto de vista do se retrair sobre si, que a gente está tendo que viver nos dias de hoje, eu acho que nós temos que aprender com elas. Eu também compartilho da mesma opinião que a senhora. Isso é algo que eu já estava, inclusive, pensando nesses últimos dias, sobre o silêncio, o momento atual e o transtorno do espectro autista, que são crianças realmente que têm muito a nos ensinar em relação a essa questão do silêncio. E aproveitando essa situação que a senhora comentou, de ser no momento, uma
estarmos todos parados, voltados para uma reflexão mais interior, introspectiva, o que a senhora acha que os pais, eles não faziam anteriormente à pandemia, ou de repente não estavam assim tão atentos, ou deixavam para depois em relação ao cuidado com as crianças, e que agora, nesse momento em que alguns estão tendo a oportunidade de ter um vínculo, uma proximidade maior, um tempo maior, né? O que eles podem fazer agora como algo prioritário, como algo que seja primordial e não mais algo secundário, que estava vindo, deixando sempre para depois. Como a senhora vê essa relação? Então, eu acho que pais e filhos estão tendo uma oportunidade única de uma intensa convivência, né? De passar muito tempo juntos, como se fossem umas férias prolongadas, e claro que tem a complicação dos pais que estão trabalhando em casa e que isso implica em dividir o tempo entre o trabalho e as horas de poder estar com as crianças, conversar com as crianças, cozinhar com as crianças, limpar a casa com as crianças, fazer junto. Eu acho que os pais têm essa oportunidade de poder observar as crianças muito mais de perto, né? Porque os pais e os filhos estavam convivendo pouco tempo, né? Cada vez menos tempo, sobretudo com essas crianças que têm uma agenda tão cheia de atividades. Então, não por acaso as mães muitas vezes falavam que eram maitoristas, né? Porque levavam os filhos de um lado para outro, mas não ficavam com os filhos nesse tempo, né? Os filhos eram levados para fazer atividades com outras pessoas, né? Então eram filhos terceirizados para muitas coisas. E agora os pais estão sofrendo muito com essa ter que se encarregar de ajudar as crianças nas lições de casa, de ajudar as crianças com banho, com preparação de comida, de estar com as crianças na hora de dormir e de poder dividir menos, porque não tem os avós para dividir as tarefas, não tem ajudantes em casa, não tem os professores que passam muito tempo do dia com as crianças. Então, tudo é de muita intensidade com as crianças. Professora, como colocou uma telespectadora, uma participante, ela disse que é o momento de reencontrarmos com os nossos filhos. Só que eu entendo que realmente este é o momento. Mas se de repente nós não estivermos atentos, não pode se perder a oportunidade também? E sim, se a gente fica tentando fazer com que eles fiquem quietinhos sem incomodar e entendendo que os pais têm muitas atividades e muitas responsabilidades das que dar conta, então pode-se perder essa oportunidade justamente de estarmos juntos, ou seja, é possível estarmos separados mesmo estando no mesmo ambiente. Eu Então acho isso que pode acontecer mesmo nesse momento também. isso pode acontecer mesmo nesse momento. Então, acho que nem com os casais podem estar convivendo no mesmo apartamento e estar separados. Com os filhos pode acontecer a mesma coisa. Então, temos que encontrar maneiras de nos encontrarmos, né? Se De aproximar estando próximo. encontrar interesses comuns, e não estar pensando no que nos separa, mas no que pode fazer liga, né? Com certeza. E é uma descoberta, porque eu acho que é isso. Quantos mais dias vão passando, a gente vai fazendo novas descobertas nessa quarentena. Imagino, muitas. Professora, mais uma pergunta. Os pais eles se preocupam excessivamente em preparar os filhos para o mercado de trabalho.
Então, assim, normalmente as crianças passam tempo excessivos na escola, gastam-se bastante tempo nas lições de casa, tem aulas extras, outras atividades extracurriculares, enfim, sobra pouco tempo livre para a criança ela viver o tédio e até mesmo para brincar. Então, a senhora acha que isso impacta no desenvolvimento da saúde mental da criança? E qual que seria a relação do tédio com a criatividade? Então, você está fazendo uma pergunta muito importante. A gente estava dando muita atenção ao que a gente chamaria de tempo cheio, de tempo de produtividade. E o tédio, justamente, tem a ver com tempo vazio, né? O sentimento de tédio é um sentimento de angustiante para adultos e para crianças, de tenho que fazer alguma coisa, tenho que preencher isto com alguma coisa. E vivíamos nesse tempo tão acelerado de muitíssimas atividades, sem entrar em contato muitas vezes com o tédio, porque passávamos muito velozmente de uma atividade para outra atividade, de uma disciplina para outra disciplina e depois para as atividades extracurriculares, etc. Mesmo assim, a gente vinha observando as crianças cada vez mais entediadas. O tédio não é uma novidade. Dessa época. O tédio é um sentimento depressivo e a gente vinha observando as crianças cada vez mais depressivas, que mesmo que nós oferecêssemos cada vez mais novidades, as novidades não divertiam, as novidades não as preenchiam. Então, o tédio tem a ver com esse sentimento de vazio que não se preenche, né? E que não se preenche com atividades e não se preenche com coisas. Então, é nesse sentido que esse tempo atual está nos ajudando a aprender a desfrutar ou a sentir, primeiro a sentir esse vazio e ver o que se pode fazer com ele, o que se faz com esse nada. O que se faz? Isso é uma boa pergunta. Então, com nada se faz nada, mas desse nada podem surgir coisas interessantes, mas temos que aprender a aguentar esse nada. Então, os pais têm Olha que essa. legal, professora. Desculpa interromper. Minha filha adolescente inventou de fazer crochê e decorar o próprio quarto. Pensei, obrigada, Ted. O Ted Eu ajudou acho a fantástico, filha dessa fantástico. participante a fazer alguma coisa e útil e legal. E esses dias pensei muito nessas atividades de fazer crochê, de fazer tricô, de fazer tear. Uma coisa curiosa que eu li é que a pergunta que mais está se fazendo para o Google nesses dias é como fazer pão. Pão, exato, pão. Olha, me fez lembrar uma história, mas legal. Eu acho interessante, né? Porque tem justamente esse tempo da espera da farinha leudar, então permitir com que o pão vá se formando, vai crescendo, que é um tempo que não pode ser acelerado. Então, esse tipo de atividades achei muito curioso que as pessoas estejam querendo investir nessas atividades Criar. que requerem tempo, que não podem ser aceleradas, que a gente tem que esperar a farinha crescer. Acho isso muito interessante porque é isso nesse sentido que o pão, a farinha nos faz pensar sobre nós mesmos, né? Nessa reflexão voltada para dentro, para parar de correr em volta de nós mesmos e
não pegar nada, né? Verdade. Professora, mais uma pergunta. Nietzsche, em sua época, ele referiu que, por falta de repouso, nossa civilização caminha para uma nova barbárie. A senhora acha que ele tem razão? O que seria essa barbárie? Então, eu acho que ele estava chamando a atenção justamente para essa positivação do fazer, em detrimento de uma postura mais reflexiva, mais contemplativa. A filosofia sempre se fez sobre a contemplação, sobre a observação, sobre a reflexão. Então, de alguma maneira, esse tempo de quarentena está nos propondo sermos todos um pouco mais filósofos. Pensar sobre o tempo, pensar sobre o que nós somos, sobre como estamos no mundo, sobre o que estamos fazendo, não fazendo, sobre se todas essas atividades que fazemos para ganhar tempo são para ganhar tempo ou são para perder tempo, né? O que é realmente poder desfrutar de alguma coisa, né? Nós estamos num momento, e agora bom, a live também tem a ver com isso, né? De que tudo que se pensa se mostra ao mesmo tempo, tem pouco espaço, pouco intervalo entre a produção de algo e a exibição disso, né? Então, é tempo também de poder desligarmos as telas e pensar sobre o que limos, sobre o que vimos, sobre o que ouvimos nas telas. Nós precisamos dessa pausa. Então, eu, pelo menos, percebo quanto primeiros dias de quarentena eu estava nesse ritmo de que tinha que responder os WhatsApp imediatamente. E agora, aos poucos, vou entendendo que posso demorar um pouquinho para responder. Que tudo não precisa ser imediato e urgente. A situação que estamos vivendo é uma situação de urgência, evidentemente, mas ela, justamente, paradoxalmente, está nos desafiando a não sair correndo, porque não temos como. A melhor Correto. coisa que temos para ajudar e contribuir neste momento é ficarmos quietos em casa, não sair correndo para lugar nenhum. Então, e dessa maneira temos que entender que não fazemos nada, estamos fazendo muito. Então, isso novamente uma maneira de valorizar quanto o nada pode ser importante. Esse nada do qual o tédio quer nos fazer livrar, né? Nós sempre queremos, não entendemos que mergulhar no tédio pode ser uma coisa importante, interessante, desafiadora. Heidegger dizia que nós queríamos sempre nos livrar do tempo, porque o tempo era... Porque o tédio nos trazia essa vivência do tempo, né? Então, neste momento em que perdemos a noção do tempo, que não sabemos o que aconteceu semana passada, ontem, se misturam os dias, etc., é quando nós verdadeiramente temos ideia de o que é o tempo, né? Que é essa percepção subjetiva do tempo e da duração das coisas de nós mesmos. Legal, muito bom, professora. Uma outra pergunta. Seria importante as crianças passarem algum tempo sozinhas e aprenderem a tolerar esse tédio? Ou é obrigação nossa tentar distraí-las a todo momento? Como que a senhora vê essa questão? As crianças, elas precisam ter seu espaço, ficarem quietinhas também ali sem ninguém em algum momento para aprenderem a tolerar o tédio? Ou não, a gente tem que estar distraindo elas a todo momento. O que a senhora pensa sobre isso?
Então, um psicanalista que falou de maneira muito interessante sobre isso foi o Winnicott, que tem um texto curtinho, mas muito rico, que se chama Capacidade de Ficar a Sós. E ele fala essa capacidade como uma questão extremamente importante para a gente poder estar com nós mesmos sem ficarmos tomados pela angústia. Mas para poder ficarmos a sós, tem um momento anterior que é poder ficar a sós com o outro. Então, tem um momento em que a mãe, o pai, um adulto precisa ficar com a criança e mesmo ficar sem necessariamente ter que brincar com ela, mas é estar do lado para que a criança possa ir aprendendo a não ter medo de ficar sós. Então, se a gente vê, a gente fica brincando ou fica no quarto com a criança, acompanhando. Você pode até ficar lendo uma revista, vendo alguma coisa, e a criança sozinha com os brinquedos, e de repente a criança se vira para ver se a mãe, o pai, o irmão estão aí. E aí pode continuar brincando. E isso é importante, é um tempo necessário para que num momento posterior ela poder ficar sozinha, porque o outro está interiorizado. Então, na verdade, a rigor, a gente nunca está sozinho. Sozinho a gente nunca está. A questão é quem são os outros que nos acompanham interiormente, né? Então, se a gente tem boas companhias interiores, se os outros que estão dentro de nós são acolhedores, protetores, se são uma boa companhia, a gente nunca está sozinho. Por isso que uma boneca pode ser uma boa companhia, um livro pode ser uma boa companhia, e nós podemos ser uma boa companhia para a boneca ou para o livro, se nós estamos nos sentindo bem, tranquilos, né? Então, acho que é isso que nós precisamos encontrar, e nesse momento é difícil, que é uma certa serenidade, uma certa calma, né? É difícil porque estamos todos muito angustiados e a situação que vivemos é muito preocupante, e as crianças percebem muito bem isso, que a gente está angustiado. E como que Então, elas percebem isso, professora, que a gente está angustiado? Como que as crianças percebem que os adultos estão angustiados? Quais são aí as características que a senhora acha que a gente está passando para as crianças, que elas estão percebendo que nós estamos angustiados com relação a alguma coisa? as crianças são mais do que espelhos de nós mesmos, são como lupas, né? Elas veem melhor o que acontece conosco do que nós mesmos. Elas têm uma sensibilidade extremamente voltada para o que está acontecendo conosco. Então, é nosso tom de voz, nossa movimentação corporal, são as coisas que falamos ou as coisas sobre as que calamos, é absolutamente tudo. Eles têm espécies de raio-x e tomografias nossas de todos os nossos pensamentos. Então é bom olharmos para as crianças para saber como nós estamos. Interessante, interessante isso. Eu gostei. É bem interessante, né? Elas realmente conseguem perceber coisas que nós não percebemos e, de repente, vale a pena ouvi-las, né? Sim, Elas têm eu muito a nos acho. ensinar. Isso é bem importante, isso que você está dizendo. Em geral, nós mandamos as crianças calar a boca, né? E nesses momentos de quarentena, mais ainda, né? É, a gente sempre fala para elas falar mais baixo, gritar menos, ficar quietinhas, sempre é na linha do silenciamento das crianças.
E eu acho que as crianças têm reflexões muito importantes para fazer e para nos dar sobre como nós estamos, né? Então, sim, acho que é muito interessante escutar o que as crianças têm para dizer, para nos dizer. Nós temos bastantes coisas para aprender nesse sentido das crianças, e uma das coisas que justamente nós temos que aprender é a resgatar esse tempo do brincar e também esse tempo de poder passar horas sem fazer nada, compartilhando com outros esse nada e criando do nada milhões de histórias e enredos com infinitas variações, né? Nós perdemos essa capacidade de nos divertirmos com esse nada que é o brincar. E nesse sentido, o brincar nasce do tédio, né? Com certeza, com certeza. Professora, o que a senhora poderia contar um pouquinho aí sobre o que a obra do Winnicott ele fala para a gente sobre o tédio? Foi uma das perguntas de uma das participantes. A senhora poderia fazer aí alguma relação, só para complementar tudo que já foi falado? Então, Winnicott é um psicanalista extremamente importante, pediatra e psicanalista, que teve essa prática muito marcada pelas duas áreas de conhecimento, né? Pela pediatria e pela psicanálise, e se ocupou muito de. Ele trabalhou, começou seu trabalho num momento muito delicado, na época da Segunda Guerra Mundial. Ele teve um trabalho muito importante com as crianças que tinham sido retiradas também da cidade de Londres, onde estavam caindo bombas, então num momento muito particular, e ele teve que trabalhar com crianças que eram abrigadas e separadas das suas famílias, né? Então isso fez com que ele trabalhou com o realocamento dessas crianças a novas famílias, ou seja, num momento de readaptação tão radical como nós estamos vivendo, né? Nós não gostamos de mudanças abruptas, e ele viveu num momento de mudanças muito abruptas, onde também as crianças tinham que ficar confinadas, ninguém podia sair, porque as bombas estavam caindo sobre Londres. Então, as crianças tinham que ficar em refúgios e dentro das casas. Então, também estavam entediadas. E ele começou a pensar por que algumas crianças se viravam melhor do que outras. Aliás, uma cena que me faz lembrar muito de Winnicott é o segundo filme de Peter Pan. Não sei se vocês lembram, que tem as crianças dentro de um refúgio, sem poder fazer nada, e daí que começa a surgir a história de Peter Pan e toda essa imaginação tão rica. Então, ele teve que se ocupar muito dessas questões, porque teve que pensar a partir de uma situação diferente da nossa, mas de uma situação tão radical quanto. É Então, uma mal situação depois diferente, mas com alguns traços de semelhança, né? Principalmente quando relaciona-se a questão do confinamento, correto? desculpa que eu não te ouvi bem. A senhora comentou que foi uma situação radical, né? Passou por mudanças, enfim.
Só que tem algumas semelhanças, né? Quando coloca a Segunda Guerra Mundial e agora a pandemia pelo Covid, por exemplo. Então, naquele momento da Segunda Guerra Mundial, as crianças também estavam numa situação de confinamento. E agora, obviamente, que não é uma guerra do ponto de vista bélico, mas também muitas pessoas estão em situação de confinamento. Então, de repente, dá para traçar algum paralelo aí também entre essas duas realidades, mesmo que momentos históricos diferentes. É Sim, possível fazer isso? sim. É, sim, pela radicalidade, tem em muitos campos tem se feito aproximações, mesmo com as questões econômicas, as questões que acontecem numa guerra, né? Mas essa situação de confinamento, sim, tem algumas semelhanças, e a questão do inimigo também tem algumas semelhanças, porque o vírus se tornou uma espécie de inimigo invisível que nós temos que combater. Não é o inimigo dos tanques, não é o inimigo das bombas, mas também tem essa ideia de inimigo a ser combatido. Então, nesse sentido, estamos travando uma guerra contra um vírus, né? E temos que Certo. ver qual é a estratégia a usarmos. Inclusive, tem falas engraçadas das crianças do malvado vírus que está lá fora e que por isso nós não podemos sair, e numa espécie de analogia com o lobo mau, com o vilão, né? O vírus É se torna... interessante ter um inimigo, né, para ser combatido. Exatamente. E muitos pais explicam isso nesses termos para as crianças. Agora, estão se utilizando muitas metáforas bélicas nesses tempos, né? A gente fala de combater o vírus, né? De combater a pandemia. Então, tem isso que o filósofo coreano Han fala de o paradigma imunológico, que tem a ver com haver um interior e um exterior, e com que aquilo que está no exterior é visto como um inimigo, né? Por isso se coloca tanto a questão das fronteiras, né? Por isso também o confinamento. Nós temos que, não é um castelo medieval, mas nós temos que estar entre muros para nos proteger, né? Então tem uma série de situações que nos fazem lembrar as guerras, não só a Segunda Guerra como o Winnicott, mas as guerras medievais também. Nesse sentido, professora, veio não uma pergunta, né, mas uma citação de uma participante que é: a Martina fala que está salvando a Bibi do vírus, por isso não está indo visitar ela. Olha que interessante, porque junto com a guerra tem essa fantasia heróica, né? Ela é uma espécie de heroína desta guerra, né? Então aí se coloca justamente essa questão da imaginação, né? E de transformar esse cenário num cenário que aproxima e mistura fantasia e realidade, coisa que as crianças sabem muito bem fazer. Nós sofremos muitas vezes, e mais nesses dias, lendo notícias e querendo ficar informados por um excesso de realidade, né? Excesso de informação. Nesse sentido, as crianças nos convocam de alguma maneira a parar de querer acumular e acumular informação para ver o que fazemos com isso. Então, de novo, tomar uma certa distância da informação e poder pensar,
poder refletir. E para refletir não podemos estar incorporando informação permanentemente. Nós precisamos tomar uma certa distância e parar para pensar, né? Professora, já sabe que eu interrompo, né? Uma curiosidade só, né? Nós temos ainda 10 minutos. Como a senhora vê a questão da... como que seria a visão da criança asiática frente à pandemia pela Covid e qual seria a diferença em relação a essa visão, em relação ao que está acontecendo, da criança europeia ou americana, enfim, o que a senhora vê? Será que existe alguma coisa diferente ou não? Qual a sua opinião sobre os pontos de vista de crianças de continentes diferentes, como comparando como o asiático com o continente europeu, por exemplo? Então, aparentemente as crianças asiáticas e a cultura asiática é uma cultura muito mais disciplinada e obediente, que é só ter uma ordem do governo de que tem que ficar em casa para que eles fiquem em casa. Eles têm toda uma filosofia mais ligada à meditação, por exemplo, e à contemplação, que realmente isso se contrapomos com a mentalidade americana da produção, são antípodes, né? Estão em extremos opostos. Então, nesse sentido, eles também conseguem viver nesse confinamento com uma serenidade que talvez falte mais aos norte-americanos, principalmente. Os europeus, eu acho que eles estão mais divididos entre alguns que tentam manter uma coisa mais disciplinar e outros que são um tanto mais liberais, mas talvez estão no meio de campo ali. Mas somando esses três grandes modelos que você trouxe, eu me lembrei que eu li uma matéria interessante de um cacique indígena nesses dias que chamava para uma reflexão, né? Eu acho que nós temos um modelo bem mais próximo do que o modelo oriental, que é o modelo indígena, que tem uma relação com o meio ambiente, com a contemplação da floresta, da qual nós estamos separados, extremamente separados. E eles têm, então, muito também temos muito a aprender dessa capacidade contemplativa e de convívio com o meio ambiente que nós, nessa correria de produtividade e de fazer, vamos fazendo e derrubando árvores, destruindo o meio ambiente, andando em cima, queimando as coisas, queimando as florestas e temos que nos haver com as consequências disso, né? Então, acho que os índios têm essa relação com o tempo, de saber esperar o nascimento das plantas, tem uma sabedoria daquilo que eles observam da natureza, que nossa vida acelerada de correria e produtividade esqueceu, né? Então, acho que nesse sentido tem uns pontos interessantes em comum entre a subjetividade de Oriente e a que nós temos aqui bem mais próxima na floresta. Professora, nosso tempo está praticamente finalizando, mas antes de terminarmos, temos 6 minutos. Eu queria que a senhora resumisse aí se o TED é ou não é importante para o desenvolvimento infantil
E logo em seguida eu vou pedir para a senhora aí agradecer a todos os participantes por estarem aqui conosco, porque nós temos só 6 minutinhos e nós vamos ter que encerrar já já, senão o Instagram corta a gente. Tudo bem? Conseguiu Tá. entender? Sim. Então tá bom. Então, nós estamos num momento, sintetizando um pouco aí as ideias, nós estamos num momento em que temos necessariamente que viver o tédio, os adultos e as crianças. E que não podemos fugir, não temos como fugir dele. Assim como não temos como sair de casa, não teremos como fugir do tédio. Então, é melhor pensar que temos que fazer alguma coisa com o tédio no lugar de tirar o tédio de dentro de nós. E é possível que saiam coisas muito interessantes e muito criativas do tédio, do nada, da imaginação. Então, nesse sentido, temos como desafio que os adultos possam ensinar e ajudar as crianças a conviver com o tédio, para que dali possam aparecer coisas novas, ideias novas. Então, essas atividades bem minuciosas, como o crochê, o tear, fazer o pão, todas essas coisas que os collages, cortar papelzinhos e arrumar os armários e fazer coleções e classificar os brinquedos. São todas atividades muito interessantes para que do tédio possa sair alguma outra coisa, uma mudança de estado espiritual, uma mudança psíquica. Então, a transformação é uma transformação dentro, não é uma transformação fora. E isso está nos desafiando para repensar nos vínculos que nós temos com os outros, nas maneiras de estarmos com os outros, nas maneiras como nos aproximamos, nas formas de convívio, na paciência, na tolerância, na capacidade que nós temos de ficar sozinhos, de estar sozinhos do lado do outro, de ensinarmos nossas crianças a poder ficar sozinhas. O tédio de início convoca muito os pais, as crianças vêm e pedem, mamãe, papai, o que eu faço? Estou entediado, o que eu faço? Como se os adultos tivessem a solução para esse tédio. E, na verdade, bom, hoje estamos entediados adultos e crianças, então vamos ter que procurar dentro de nós como divertir-nos, como desfrutar e como fazer, aproveitar esse tempo que passa lentamente, sem sermos tomados completamente pela angústia que isso nos causa. Criar boas companhias estando sozinhos. Aprendi com a senhora na live. Criar boas companhias estando sozinhos e exatamente. Temos que estar bem acompanhados de nós mesmos e de todos os companheiros imaginários que temos dentro de nós. Professora, temos 1 minuto. Muito obrigado pela sua participação. Adorei. Todo mundo que está aí também, eu acredito que tenha adorado. Vou deixar a senhora aí agradecer e logo em seguida o Instagram vai cortar a gente. Ok, muito obrigado a todos pela companhia, por passarmos esse tempo aí entretidos, falando de algumas coisas, não muitas, de nada e do nada, e que possa ajudar a vocês curtir esse nada da melhor maneira possível. Tá bom? Obrigado aí, gente, todo mundo que participou. Até mais. A gente marca mais um encontro em algum outro momento.
Bom Tá domingo bom. para todo mundo e boa Páscoa. Muito obrigada. Obrigada para vocês. Um abraço muito grande. Tchau. Tchau, tchau.